Tem dias que mudam a gente para sempre. No meu caso, foi o dia do meu aniversário de 50 anos. Eu deveria estar celebrando a vida, soprando vela cercado de quem mais amo. Mas aquele sábado quente, de céu limpo em Campinas, acabou marcando o fim daquilo que eu acreditava ser minha história. Meu nome é Renato. E se você está me ouvindo agora, é porque eu cheguei num ponto em que contar isso para desconhecidos parece menos doloroso do que continuar fingindo que nada aconteceu. Porque às vezes, o que mais fere não é a traição em si. É a certeza de que você nunca viu os sinais. Minha esposa, Luciana, e eu estávamos juntos há quase 3 décadas. Nos conhecemos ainda na época do colégio, naquela fase em que o amor parece eterno só porque a gente não conhece outra coisa. Criamos uma vida bonita. Confortável. Tivemos nossa filha, Mariana, que sempre foi o orgulho da casa. Uma menina esperta, focada, cheia de vida. A Luciana e ela sempre foram muito próximas, daquelas que dividem tudo, das roupas até as piadas. E eu gostava disso. Achava bonito. Mariana joga tênis desde os 12. E o treinador dela, Leandro, já fazia parte da rotina da nossa casa como se fosse da família. Era aquele tipo de sujeito carismático, que sabe conversar com todo mundo, sempre com um sorriso no rosto e uma taça de vinho na mão no final dos treinos. Nunca desconfiei de nada. Para mim, ele era só o técnico dedicado, quase meu irmão mais novo. No dia da festa, a casa estava cheia. Família, amigos de infância, colegas de trabalho que eu não via há anos. A churrasqueira acesa, risadas ecoando, e Luciana com a Mariana na cozinha, organizando tudo com aquele ar de dona da casa que ela sempre teve. Eu andava de um lado pro outro, agradecendo os parabéns, sorrindo para fotos que hoje já nem sei se quero rever. E aí, sem querer, aconteceu. Fui até a cozinha pegar mais cerveja. Era um gesto automático. Só queria me refrescar, escapar um pouco da barulheira. Mas antes de entrar, ouvi vozes baixas. Parei na porta, sem fazer barulho. E ali, no meio daquela festa que era para celebrar minha vida, ouvi as palavras que destruíram tudo o que eu conhecia. Valeu, mãe, por dividir ele comigo. Eu não sei o que seria da minha vida sem o Leandro. Demorei uns segundos para entender. Meu cérebro travou. E aí veio a voz da Luciana, calma, como se estivessem falando sobre o cardápio da semana. Só não se apaixona, Mari. Ele é ótimo para certas coisas, mas o que é sério é comigo. Meu corpo inteiro gelou. As garrafas que eu segurava quase caíram no chão. Eu queria acreditar que tinha escutado errado. Mas não. Não tinha erro. Era minha mulher. Era minha filha. E era o mesmo homem. Naquele instante, meu mundo caiu. Mas o que fiz em seguida não foi o que muita gente esperaria. Eu não entrei na cozinha. Não gritei. Não confrontei. Eu simplesmente virei as costas, com o estômago revirando, e fui até o quintal. Lá estava ele, o Leandro, rindo com alguns amigos, como se nada no mundo pudesse tocá-lo. E foi aí que tudo virou. Não sei se o que fiz foi coragem ou desespero. Só sei que meus pés me levaram até ele como se estivessem sendo puxados por alguma força maior. O barulho da festa ainda estava ao fundo, mas para mim o mundo tinha silenciado. Era só eu, ele, e a mentira que eu estava prestes a encarar de frente. Leandro estava ali, cercado de gente, rindo alto, com aquela confiança típica de quem acha que domina o ambiente. E talvez ele realmente achasse. Talvez estivesse tão certo de que eu nunca descobriria, que nem se preocupava em esconder. Cheguei perto. Olhei nos olhos dele por um segundo. Ele tentou sorrir, estendeu a mão para um cumprimento. Mas tudo que ele recebeu foi meu punho no meio da cara. O impacto foi seco. O nariz dele cedeu sob meu golpe com um estalo horrível, e o sangue começou a escorrer antes mesmo de ele perceber o que tinha acontecido. O som da conversa ao redor parou. As pessoas congelaram, segurando copos no ar, olhos arregalados. Ninguém entendeu nada. Mas eu entendia. E era o suficiente. Leandro cambaleou para trás, levou a mão ao rosto, a expressão de pânico e surpresa me dando uma satisfação amarga. Eu avancei de novo, peguei ele pela camisa, joguei contra a mesa de madeira. Copos, petiscos, garrafas, tudo foi pro chão. A voz saiu arrastada de tanta raiva acumulada. Você achou que eu nunca ia saber? Que podia me trair dentro da minha própria casa? Com minha esposa? Com minha filha? Alguns tentaram me segurar. Outros só assistiam, sem saber se deviam interferir ou continuar comendo o espetinho. E aí vieram elas. Luciana apareceu primeiro, vinda da cozinha.
Olhos arregalados, o rosto pálido como quem tinha sido pega numa armadilha. Em seguida, Mariana. E o que eu vi nela me doeu mais do que qualquer soco. Ela não parecia assustada. Nem envergonhada. Só, vazia. Uma mistura de culpa e teimosia, como quem sabia que o castelo tinha desmoronado, mas não se arrependia de ter entrado nele. Renato, o que você tá fazendo? Gritou Luciana, vindo na minha direção. Tentou afastar meu braço, como se fosse ela a vítima daquilo tudo. Fazendo o que você merecia ouvir há muito tempo, eu respondi, apontando pro sangue no rosto de Leandro. Você não só me traiu, Lu. Você deixou nossa filha fazer parte disso. Como é que você tem coragem? Ela recuou, olhou em volta, percebeu o círculo de olhares. A vizinha da frente estava ali, segurando uma taça de vinho sem saber se bebia ou derrubava. Gente que cresceu com a gente, que viu Mariana dar os primeiros passos, agora testemunhava o fim da nossa história. Eu esperava uma negativa. Esperava que ela dissesse não é o que você está pensando, ou qualquer frase batida de novela. Mas o que saiu da boca dela foi ainda pior. Você tá exagerando, Renato. Isso não é simples assim. Não é preto no branco. Senti o chão abrir sob meus pés. Eu olhei para Mariana, buscando nela um sinal de arrependimento, um pedido de desculpa. Qualquer coisa. Mas tudo que vi foi uma tentativa fraca de justificar. Pai, a mamãe disse que estava tudo bem. Que não tinha problema. Ela tentou continuar, mas eu ergui a mão. Não para bater. Só para pedir silêncio. Porque eu não queria ouvir mais nada. Nada que ela dissesse podia mudar o que já tinha sido feito. O silêncio que se seguiu não foi paz. Foi ruína. Foi a constatação de que algo tinha se quebrado e não havia cola no mundo que pudesse colar de novo. E então, veio a frase que me desmontou de vez. Você tá agindo como se fosse o santo da história. Mas há quanto tempo você não tá presente, Renato? Quanto tempo faz que você sumiu dentro do seu trabalho e esqueceu que tinha uma família? Luciana disse isso como se fosse um argumento válido. Como se a minha ausência justificasse o que ela e nossa filha fizeram. Eu ri. Um riso seco, ferido, cansado. A diferença, Luciana, é que eu sumi tentando cuidar de vocês. E você se escondeu nos braços de outro homem. Daquele momento em diante, não havia mais volta. A raiva tem um gosto estranho quando esfria. Depois que o soco foi dado, depois que os gritos cessaram e os olhares se dispersaram, o que restou foi o silêncio, aquele silêncio constrangedor de fim de festa, onde ninguém sabe se deve ajudar a limpar ou simplesmente ir embora. As pessoas começaram a sair em silêncio. Teve quem fingisse receber uma ligação urgente. Teve quem só deixasse o copo em cima da mesa e saísse sem olhar para trás. Os risos e músicas que encheram a casa naquela tarde se tornaram apenas uma lembrança abafada por um escândalo que ninguém esperava presenciar. Leandro, com o rosto ensanguentado, saiu mancando, segurando o nariz como se ainda estivesse tentando entender se aquilo era mesmo real. Eu não o impedi. Só fiquei parado, observando ele se afastar, sentindo algo entre alívio e desprezo. Nem precisei mandá-lo embora de novo. A vergonha fez isso por mim. Luciana e Mariana ficaram ali, no meio da sala, entre as cadeiras viradas e os restos do meu bolo de aniversário. Uma com os braços cruzados, o rosto endurecido. A outra, encolhida, sem conseguir me encarar. Renato, vamos conversar lá dentro. Isso tá fugindo do controle, disse Luciana, tentando manter a postura. Eu respirei fundo. Não queria continuar aquela discussão diante dos vizinhos. Não porque me importasse com o que iriam dizer, essa parte já tinha ido pro ralo, mas porque não havia mais nada a esconder. Entramos. A porta fechada atrás de nós foi como o último clique de uma armadilha. Ela começou a falar sem parar, numa mistura de defesa e ataque. Tentava justificar, inverter, racionalizar. Dizia que nosso casamento já estava frio fazia tempo. Que eu me afastara. Que Mariana tinha se sentido sozinha, pressionada pelo tênis, pelas expectativas. Que Leandro tinha aparecido como alguém que oferecia carinho, atenção, suporte. Como se isso fosse justificativa para quebrar tudo. Você quer mesmo transformar isso num tribunal, Luciana? Perguntei, tentando manter a voz firme. Você quer mesmo comparar a minha ausência ao que vocês fizeram? Ela se calou por um segundo. Mas bastou um respiro para tentar de novo. Você não entende, Renato. Nada disso foi planejado. Aconteceu. A vida não é linear. As pessoas erram. Erram, eu repeti. Errar é esquecer uma data. Trair é demolir uma história inteira.
É puxar o tapete debaixo de uma casa construída com 30 anos de esforço. Mariana, até então muda, se mexeu no sofá, com os olhos marejados. Pai, me desculpa. Eu não sabia como parar. A mãe dizia que era normal, que não tinha problema. Eu confiei nela. Essa foi a parte que mais me rasgou por dentro. A confissão embargada de uma filha que, mesmo errando, ainda soava como alguém tentando entender o próprio papel num jogo sujo. Olhei para ela e, por um instante, vi a menina que me esperava no portão da escola, mochila nas costas, sorriso no rosto. Aquela menina tinha sumido. E eu não sabia quando nem como isso tinha acontecido. Mariana, você é adulta. Pode até ter sido manipulada, mas fez escolhas. E essas escolhas machucaram. Ela baixou a cabeça. E eu senti, pela primeira vez, que talvez tivesse começado a entender o tamanho da ferida. Luciana, por outro lado, não recuava. Estava cada vez mais fria. Se você quer bancar o mártir, tudo bem. Mas saiba que não vai ser assim tão fácil. Essa casa também é minha. Você não vai simplesmente nos colocar para fora. Foi aí que percebi que não tinha mais nada a ser salvo. Que a mulher com quem eu dormi por quase 30 anos estava agora usando regras jurídicas para justificar o que o coração não conseguia defender. Eu quero vocês fora dessa casa até amanhã. Ela riu, um riso sem alegria. Você não vai se livrar da gente assim, Renato. Você não manda em tudo. Não. Mas eu mando na minha paz. E ela não mora mais aqui enquanto vocês estiverem sob esse teto. Fui dormir no sofá. Não por falta de cama. Mas porque o meu quarto, aquele espaço que um dia simbolizou amor, era agora um lugar onde só habitava a traição. E naquela madrugada longa, olhando pro teto, entendi, o maior vazio não é a solidão. É a presença de quem já foi embora por dentro. Acordei no sofá antes do sol nascer. O silêncio da casa parecia diferente, mais denso. Nem os passarinhos se atreviam a cantar. Fiquei ali, deitado, olhando para o teto, sem saber o que fazer com o corpo nem com os pensamentos. A dor ainda estava crua, como um machucado recém-aberto, pulsando sem parar. Levantei devagar, tentando ignorar a bagunça espalhada pela sala. Pratos empilhados, taças com restos de vinho, o bolo metade comido. Restos de uma celebração que nunca deveria ter acontecido. Lá fora, o dia começava a clarear. Eu me aproximei da janela da sala, e por um segundo imaginei que, se olhasse o bastante, talvez encontrasse alguma resposta no horizonte. Mas o que vi foi o carro da mãe da Luciana estacionado na frente da casa. Pouco tempo depois, escutei os passos no andar de cima. Eram leves, apressados. Mal batiam no chão. Luciana e Mariana desceram com malas nas mãos, sem dizer nada. Mariana evitava me encarar, os olhos vermelhos e inchados. Luciana, por outro lado, mantinha o queixo erguido como quem queria me mostrar que não estava abalada. É isso então? Perguntei, sem levantar a voz. Luciana nem hesitou. Você quis assim. Está feliz agora? Feliz. Aquela palavra me atingiu como um tapa. Eu não sabia mais o que era isso. Mariana hesitou, deu um passo na minha direção, mas Luciana a puxou pelo braço. Vamos, filha. Elas saíram. E quando a porta se fechou atrás delas, senti um frio que não vinha do clima. Era a ausência pesando no ar. O eco dos passos delas indo embora parecia martelar dentro de mim. Voltei pro sofá. O tempo parecia não passar. Peguei meu celular, vi mensagens de parentes, amigos da festa, gente perguntando se estava tudo bem. Ignorei todas. Como é que você explica uma coisa dessas? Como é que diz para alguém que sua filha e sua esposa dividiram o mesmo homem, e que você era o último a saber? A tarde chegou, e com ela, o telefonema que eu menos queria. Era a mãe da Luciana. Renato, posso falar com você um instante? A voz dela era tranquila, quase piedosa. Como se estivesse pisando em ovos. Ela me contou o que aconteceu, disse. Está dizendo que você colocou as duas para fora. E mentiu? Respondi seco. Ela fez uma pausa. Olha, eu não tô ligando para julgar. Mas elas estão aqui, sem rumo. Você tem certeza de que é isso mesmo que quer? Certeza? Repeti. Certeza eu só tive de uma coisa nesses últimos dias, que eu nunca conheci a mulher com quem me casei. E que minha filha se perdeu no meio do caminho. A conversa terminou sem muita conclusão. Ela disse que deixaria as duas ficarem por lá um tempo. Eu agradeci, mesmo sem saber exatamente por quê. Desliguei e joguei o celular longe no sofá. Nos dias que seguiram, a casa se transformou.
Era a mesma fisicamente, mas tudo nela parecia estranho. Cada canto carregava uma lembrança, agora distorcida. A moldura na estante com a foto de uma viagem antiga. A raquete de Mariana encostada no canto do corredor. O perfume da Luciana ainda impregnado nas cortinas. Pequenas presenças fantasmas de uma vida que já não era minha. Comecei a pensar nas decisões práticas. Liguei para minha advogada. Contei tudo. Sem floreios. Sem vergonha. Ela me ouviu em silêncio e, no final, disse apenas: vamos resolver isso, Renato. Doa quem doer. Foi a primeira vez em dias que senti um fio de controle retornando às minhas mãos. Mas mesmo com papéis sendo preparados, com o processo ganhando forma, o que mais me doía não era o fim do casamento. Era o buraco que Mariana tinha deixado no lugar onde antes morava o orgulho de ser pai. Nos dias que vieram depois, a rotina virou uma paródia de si mesma. Eu acordava cedo, tomava café sozinho na varanda e ficava olhando pro portão como se ele pudesse me devolver alguma parte da minha vida. A casa, tão cheia de vozes e passos até pouco tempo, agora parecia um galpão abandonado, onde cada silêncio gritava mais do que os piores diálogos. Comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos. O porta-retratos da Mariana com uniforme de tênis, em cima da estante da sala, parecia me encarar com um tipo de decepção muda. Os quadros pendurados no corredor, as toalhas dobradas por Luciana, até os imãs na geladeira, tudo era memória. Nada era presente. Minha advogada, Fernanda, foi rápida. Em menos de uma semana, os papéis do divórcio estavam prontos. Liguei para ela numa manhã nublada, e quando ouvi sua voz firme do outro lado da linha, senti algo que não sentia fazia dias: estabilidade. Não vai ser fácil, Renato, ela me disse. Ela vai tentar se defender, talvez até distorcer os fatos. Mas você tem o direito de seguir em frente. E mais do que isso, tem o direito de não conviver com essa dor diariamente. Eu agradeci. Meus dedos tremiam enquanto desligava. Tinha um alívio em saber que as engrenagens da justiça estavam se movendo, mas ao mesmo tempo, uma pontada de derrota. Afinal, ninguém entra num casamento pensando em qual será o parágrafo final. Mas o pior ainda não tinha chegado. Numa noite chuvosa, quase 2 semanas depois da festa, recebi uma mensagem de Mariana. Apenas 2 linhas. Pai, será que posso passar aí amanhã? A gente precisa conversar. Demorei quase 1 hora para responder. Li e reli aquelas palavras, tentando decifrar o tom. Arrependimento? Desculpas? Ou só mais justificativas? Mas no fundo, eu sabia que essa conversa precisaria acontecer em algum momento. Respondi: venha. Ela chegou no dia seguinte no meio da tarde. Estava diferente. Pálida, abatida. Trazia no rosto a marca de alguém que finalmente entendeu o estrago que causou. Mas mesmo assim, ainda era difícil olhar para ela sem lembrar daquilo tudo. Entrou, sentou no sofá e ficou um tempo em silêncio. Os olhos dela vasculhavam a sala como se fosse uma terra estrangeira. Finalmente, falou. Pai, eu queria te pedir desculpas. De verdade. Eu me perdi. Achei que estava fazendo o que precisava para dar conta da pressão, da cobrança. E a mãe, ela disse que era normal. Que era só um jeito de lidar. A voz dela falhava. E mesmo ali, tão frágil, minha primeira reação foi fechar o peito. Eu tinha aprendido nesses dias a não confiar tão fácil. Mas ela continuou. Eu devia ter vindo até você. Devia ter te contado. Mas eu me envergonhei. Fiquei presa. E fui indo, cada vez mais fundo. Eu olhei para ela. Aquela era minha filha. A menina que eu carregava nos ombros no parque. A adolescente que me fazia companhia nas manhãs de domingo. A mulher que agora chorava por um erro que, por mais imperdoável que fosse, ainda vinha misturado com dor genuína. Falei baixo. Mariana, o que você fez, quebrou algo dentro de mim. Não só por causa do Leandro. Mas porque você sabia o quanto eu te amava. E mesmo assim, participou disso. Não tem como fingir que não aconteceu. Ela assentiu. Não tentou se defender mais. Apenas disse. Eu não tô aqui para pedir que você esqueça. Só, queria que você soubesse que eu tô arrependida. Que eu ainda sou sua filha. E que, se você deixar, eu quero reconstruir alguma coisa. Mesmo que leve tempo. Houve um silêncio pesado. Mas pela primeira vez desde o caos, não era um silêncio de ruptura. Era um silêncio de ponte. Frágil, sim. Mas possível. Eu respirei fundo. O perdão, naquele momento, parecia uma montanha impossível de escalar. Mas o amor,
O amor de pai ainda estava ali, escondido em algum lugar entre os escombros. Talvez, pensei, isso fosse um começo. Ou pelo menos, um passo para que a dor deixasse de ser um lugar de exílio e virasse um lugar de travessia. Mariana ficou sentada no sofá por mais de 1 hora depois daquele pedido de desculpas. A conversa entre nós foi curta, mas pesada. Eu não prometi nada. Não ofereci perdão imediato. Mas também não a expulsei. E talvez, só isso já fosse um gesto maior do que qualquer um de nós poderia dar naquele momento. Quando ela saiu, a casa voltou a mergulhar no mesmo silêncio dos dias anteriores. Mas algo tinha mudado. Não no ambiente, mas em mim. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse conseguido olhar nos olhos da minha filha sem ver só a traição. Vi também a confusão. A influência tóxica. A imaturidade. E, acima de tudo, o arrependimento. Luciana nunca mandou mensagem. Nunca ligou. Nunca sequer tentou justificar os atos depois que saiu pela porta com as malas na mão. Ela seguiu em frente com Leandro, ou pelo menos, foi o que ouvi pelos cantos, através de conhecidos que ainda mantinham contato com ela. Dizem que se mudaram para um apartamento na Zona Oeste, começaram uma nova vida. Mas para mim, era apenas mais um teatro, mais uma tentativa de fingir que nada havia sido destruído. O divórcio correu rápido. Com a ajuda da Fernanda, fechei tudo com a frieza necessária. Nada de brigas escancaradas. Apenas fatos, cláusulas, documentos. Mantive a casa. Luciana não contestou. Mariana optou por continuar morando com a avó por um tempo, o que me pareceu justo. Precisávamos de distância. De respiro. Voltar a viver foi um processo lento. No início, eu andava pelos cômodos como um visitante. Me sentava à mesa e deixava o café esfriar. Ligava a TV e esquecia de prestar atenção. Mas aos poucos, comecei a reencontrar os pedaços de mim que estavam perdidos por trás da rotina que tinha virado cenário de mentira. Passei a trabalhar de casa mais vezes. A fazer pequenas reformas na casa. Troquei os quadros da sala, desmontei o antigo quarto de Mariana e transformei em uma biblioteca improvisada. Não por vingança, mas por necessidade. Eu precisava que os espaços deixassem de ser memoriais e virassem possibilidades. Certo dia, Mariana me mandou uma foto. Era ela, em uma nova quadra, com uma nova treinadora. Escreveu apenas, começando do zero. Respondi com boa sorte, filha. Ainda havia uma barreira entre nós, mas já não era feita de raiva. Era o tempo trabalhando em silêncio. Um mês depois, num domingo qualquer, ela veio me visitar. Almoçamos juntos. Falamos de assuntos leves. Nada de passado, nem de Leandro, nem de Luciana. Apenas dois seres tentando se reconhecer de novo. Quando ela foi embora, fiquei olhando o portão se fechar e percebi que, apesar de tudo, o amor ainda morava ali. Não como antes, talvez. Mas de um jeito mais real, mais maduro. Um amor que sabia que feridas existem, e que nem toda cicatriz precisa ser escondida. Luciana seguiu sumida. E, para ser honesto, eu preferia assim. Não por rancor. Mas porque às vezes, o silêncio é a única forma digna de encerrar uma história que já disse tudo o que podia. Hoje, quando olho para trás, não me vejo como uma vítima. Me vejo como alguém que foi atravessado por uma tempestade, ainda assim, continuou de pé. Não sem danos. Não sem dor. Mas inteiro o suficiente para recomeçar. Se tem algo que aprendi com tudo isso, é que a verdade, por mais cruel que seja, sempre traz com ela a chance de libertação. E que perder uma ilusão dói menos do que viver preso dentro dela. Eu perdi uma família. Mas reencontrei minha identidade. E talvez, no fim das contas, isso seja o que realmente importa.